Olá pessoal, mais uma aula de geografia. Nessa aula vamos continuar estudando os recursos energéticos. Essa aula é uma aula da educação de jovens e adultos e do sétimo ano do ensino fundamental. O conteúdo está na apostila 3 do ensino fundamental a partir da página 224. Na aula anterior nós conversamos sobre a era do petróleo, né? E na aula de hoje nós vamos ainda continuar o assunto do petróleo para a gente finalizar. Então vamos entrar na era da diversidade. Lembrando que nesse estudo da industrialização dos recursos minerais, nós estudamos, a era do carvão mineral, estudamos a era do petróleo, que se conclui hoje, e vamos iniciar o estudo da era da diversidade. Então vamos começar a falar aí de outras fontes, de fontes alternativas, energéticas, certo? Continuando então o assunto da era do petróleo, a produção de petróleo ela é medida em barris, é uma medida antiga, mas ainda utilizada nos dias de hoje, porque o seu transporte ele era feito em barricas de madeira, de 159 litros cada barrica. Atualmente o transporte ele não acontece mais dessa forma, normalmente ele acontece por oleodutos, como vocês conseguem visualizar nessa imagem, é uma imagem aí de um oleoduto, e também por grandes navios, certo? Em 2015, houve 80,2 milhões de barris por dia, certo? Produzido no mundo, essa era a média. 66% desses barris produzidos por dia eram dos 10 maiores produtores de petróleo. Ou seja, desses 80,2 milhões de barris produzidos diariamente em 2015, 53 milhões deles eram produzidos pelos 10 maiores produtores de petróleo, certo? Continuando, vamos iniciar agora o assunto do petróleo em nosso país, no Brasil. Atualmente aconteceram então descobertas recentes de reserva de petróleo em águas profundas, que é conhecida como pré-sal. Nós vamos conversar sobre ela nos próximos slides, tá? O Brasil, de modo geral, sempre investiu pouco na exploração de petróleo, pois o preço do petróleo foi baixo por muito tempo, certo? A Petrobras, que é uma empresa estatal, ela foi criada em 1950 e ela explora quase todas as refinarias de petróleo nacional. É quase um monopólio. Por quê? Em 1997 aconteceu o fim do monopólio, ou seja, o governo permitiu que a exploração das refinarias a exploração de petróleo nas refinarias fosse também realizadas por empresas privadas. Até então, só a Petrobras que tinha esse direito. Então, a partir de 1997, acabou o monopólio, mas ainda assim a Petrobras é responsável por quase todas as refinarias de petróleo em nosso país. Aqui nós temos uma imagem de uma refinaria da Petrobras. Continuando. Em 1973, houve uma crise que foi denominada de crise econômica do petróleo, Essa crise aconteceu devido à redução da produção de petróleo, ou seja, diminuiu a quantidade de petróleo produzido e também, em consequência da diminuição da produção, aconteceu a elevação acelerada de preços. O petróleo então começou a se tornar caro, certo? Nesse período, o Brasil então começou a gastar bilhões de dólares com a importação de petróleo. Então, o que acontece? A procura do petróleo em seus domínios, ou seja, o Brasil começou a procurar petróleo em terras brasileiras, certo? Então, isso causou como consequência um volume de produção de petróleo no Brasil próximo ao do consumo, Ou seja, quase uma autossuficiência, Então, nós temos aí na apostila do sétimo ano, na página 225, a afirmação de que o Brasil ele está quase alcançando a autossuficiência de petróleo, ou seja, tudo que ele produz é responsável por dar conta do consumo também. Isso é autossuficiência, quando não precisa importar de outro país, certo? Continuando. O Brasil, em 2015, produziu 2,2 milhões de barris por dia, em média. Obviamente, esse número é uma estimativa, tá? Lembrando que esses números vocês não precisam decorar, é apenas para vocês
entenderem, né, a importância, o volume, né, ter uma noção de como que é a produção de petróleo, quais são os dados acerca da exploração do petróleo no nosso país. Tá? A maior parte desse petróleo produzido no ano de 2015, ele foi proveniente do mar, explorado no mar, na camada pré-sal, que é em águas profundas. O pré-sal ele foi responsável, né, por 800 mil barris por dia, certo? A maior bacia petrolífera marinha do Brasil, ela se localiza na plataforma continental do Rio de Janeiro, na bacia de Campos. Essa bacia ela é responsável por mais da metade da produção petrolífera nacional, certo? Então é importante que vocês compreendam aí a importância, né, dessa bacia para a produção de petróleo no Brasil. Continuando, atividade 2, ela está na página 225, né? Vocês podem abrir a apostila de vocês aí e acompanhar a leitura. Observe no mapa abaixo a localização das principais refinarias de petróleo no Brasil. O título desse mapa é Brasil, principais refinarias, ano de 2015. Nós temos aqui, então, as indicações, certo? As refinarias que estão com o P, né, aqui, pertencem à Petrobras. Olha só, Refap, tem uma no Rio Grande do Sul, tem no Paraná, Replan, por exemplo, aqui no estado da Bahia, né, Fafem, temos aqui, inclusive, no Amazonas, Reban, certo? Então, tem diversos pontos aí espalhados, olha só, tanto pela região sudeste, né, nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, aqui na divisa com o Espírito Santo, temos aqui no Paraná também, no Rio Grande do Sul, mais na região sul já, região nordeste, até mesmo na região norte. Baseando-se em seus estudos e no mapa, responda as questões a seguir. A. Em termos de localização no território, o que essas refinarias têm em comum e por que isso ocorre? Então, qual é a característica principal, né, das refinarias aí de petróleo do nosso país? Nós acabamos de estudar, inclusive na aula de hoje. Vocês podem fazer a leitura da apostila de vocês dessas páginas que vocês vão encontrar o conteúdo aí mais detalhado. B. Por que a maior parte das refinarias está em áreas litorâneas, próximo ao litoral? Por quê? De onde vem o petróleo, a maior parte do petróleo, né, é produzido no Brasil? De onde que ele é retirado? Então, talvez isso explique aí a resposta da alternativa B, certo? A intenção de colocar essa atividade é tentar explicar para vocês como resolvê-la, não é dar a resposta. Pode ser que essa atividade seja cobrada como atividade e isso os auxiliaria a responder a atividade, certo? Continuando, vamos falar então agora do pré-sal. O que é o pré-sal? Vamos acompanhar aqui a leitura, olha só. É uma camada do subsolo marinho formada por rochas sedimentares com mais de 100 milhões de anos, onde foram depositados os sedimentos e a matéria orgânica que iriam, juntos, né, gerar o petróleo do pré-sal. Atualmente, a camada de sal chega a até 2.000 metros de espessura. Nós temos essa imagem aí na página 226, que ilustra o pré-sal. Olha só, o pré-sal da plataforma marítima brasileira. Acompanhe aqui com a seta, olha só onde está o pré-sal. Aqui nós temos uma camada de sal, pós-sal, o oceano, e a plataforma de exploração petrolífera. Olha só. Então, por isso que chama pré-sal, antes do sal, do sentido assim, do núcleo para a costa terrestre, certo? E aqui o pós-sal. Continuando então aí o assunto da era do petróleo, falando especificamente da exploração de petróleo no Brasil, vamos falar da exploração de pré-sal. Olha só a extensão da camada. 800 km de extensão por 200 km de largura. Essa é a área aí da exploração do pré-sal no Brasil, que vai do estado do Espírito Santo, como eu acabei de dizer, analisando o mapa anterior, até a uma pequena área aqui, olha só, no estado de Santa Catarina também. Em 2016, aqui uma média já de 2,3 milhões de barris por dia de produção. 1,2 milhões retirados do pré-sal. Como a gente acabou de dizer, mais da metade da produção brasileira é advinda da exploração do pré-sal. Nós temos aqui o mapa ilustrando, né, focado aqui na região sudeste e sul.
Nós temos aqui na cor verde a indicação dos blocos exploratórios, na cor roxa a área de reservas de pré-sal, na cor amarela os campos de exploração, certo? Então a gente consegue visualizar aqui essa extensão aqui de 800 quilômetros e a largura, né, que ocupa aí a exploração, né, a área de reserva do pré-sal. Continuando, então agora a gente finalizou o assunto do petróleo, né? Falamos da produção petrolífera no nosso país, falamos da importância do pré-sal para a produção do petróleo no Brasil e agora nós vamos iniciar a era da diversidade, ou seja, nós vamos falar de outras fontes energéticas que não o petróleo e o carvão mineral, que nós já demos destaque para eles nas aulas anteriores. Então a partir de agora nós vamos falar de outras fontes, certo? Houve então uma queda do preço do carvão e do petróleo, então diminuiu o custo, isso provocou o quê? Um grande consumo. Já que estava mais barato, então aumentou o consumo do carvão e do petróleo. Como a gente já viu na aula de hoje, no final de 73, houve a crise aí do petróleo mundial, originada principalmente a partir de conflitos no Oriente Médio, que é uma das áreas mais produtoras de petróleo, que tem mais reservas de petróleo no mundo. Isso provocou então que a elevação do preço do barril de petróleo, como nós já vimos na aula de hoje, o aumento do preço do petróleo, isso fez com que então o petróleo se tornasse caro, e isso fez com que os países buscassem novas fontes de energia, certo? Nós temos aqui esse gráfico que ele ilustra a era da diversidade, compreendida aqui nesse gráfico da década de 80 até o ano de 2012. Nós temos na indicação na cor amarela, de acordo com a legenda, a produção de carvão, na cor vermelha a produção de petróleo, na cor roxa gás e na cor verde outras fontes. O que nós podemos observar o que aconteceu com a cor amarela? Olha só, de 24% para 26%, para 29%, se manteve 29%. Então, da década de 80 para cá, a gente pode dizer que houve aí um aumento, né, da utilização do carvão como fonte energética. Já na cor vermelha, que é o petróleo, olha só 51%, 42%, 36%, 31%. Houve então uma queda, né, da utilização do petróleo. No que se refere ao gás, olha só, 17%, 22%, 24%, 21%. Então veio tendo um aumento aí da década de 80 até o início dos anos 2000 e já no ano de 2012 houve uma queda então do consumo, né, do gás. Aqui a gente tem a indicação da porcentagem, né? E as outras fontes energéticas? Olha só, 8% em 1980, em 1990 passou para 10%, em 2000 para 11%. Então, olha só, um salto pequeno, 2%, 1%. E de 2000 para 2012, olha só, de 11% para 18%. Então, um significativo aumento aí, né, dos anos 2000 até o ano de 2012, do consumo aí de outras fontes energéticas, certo? Então, a era da diversidade, ela exige o quê? Novos hábitos. Então, as pessoas têm adotado novos hábitos de consumo, têm procurado por carros mais eficientes, né? Ou seja, carros que fazem uma quilometragem por litro de combustível maior. Por exemplo, a gente pode ter um veículo que anda com 1 litro de gasolina fazendo 8 km. E a gente pode também ter um veículo que faz aí 19, 20 km com 1 litro de gasolina. Então, esse combustível que faz uma quilometragem maior por litro de gasolina, ele é mais eficiente, certo? E também a busca por veículos que poluem menos, né? A tecnologia e a engenharia no desenvolvimento dos motores produzindo também automóveis que poluem menos. E as pessoas têm procurado, né? Inclusive nós temos hoje em dia os veículos elétricos, né? Então houve uma intensificação da busca por mais limpas e renováveis fontes de energia. Quais seriam? Aqui a apostila dá alguns exemplos. A energia eólica, né? Que é advinda aí do vento, biodiesel, hidrogênio, energia solar, certo? Por que uma intensificação por essa busca? Para que não prejudiquem ou causem menos impactos ao meio ambiente. Então é uma busca de não prejudicar o meio ambiente e impactar menos, né, da menor maneira possível. Nós temos uma imagem que ilustra aqui, ó. Olha só, abasteça com etanol, é bom para o meio ambiente, é bom para as futuras gerações. O etanol é o combustível mais limpo do mundo. Abastecendo com etanol, você pode contribuir para melhorar a qualidade do ar da sua cidade. O etanol é um combustível limpo e renovável, capaz de reduzir as emissões de CO2 em até 90% quando comparado à gasolina. Renove sua escolha, menos poluição, aqui as hashtags, né? Mais saúde. Então é isso.
né? Nós temos no Brasil, principalmente em nossa cidade, por exemplo, a utilização da gasolina nos automóveis, né? E do diesel e do etanol. Então o etanol ele é a fonte menos poluente e é renovável, né? Ao contrário, por exemplo, da gasolina, que utiliza do petróleo, que é um recurso não renovável, certo? Ou seja, a natureza não é capaz de produzi-lo continuamente. Uma hora vai se esgotar e nem o homem é capaz de produzi-lo, certo? Pessoal, o conteúdo da aula de hoje fica por aqui. Nós iniciamos então o assunto aí da era da diversidade, falando de outras fontes energéticas, né? Falamos aí dos carros mais eficientes e das fontes alternativas de combustíveis também que poluem menos o meio ambiente. Na próxima aula nós vamos continuar esse assunto, né, das fontes renováveis. A gente termina por aqui nesse slide. A gente continua na próxima aula então a partir da página 228. Qualquer dúvida direcionem ao tutor da turma de vocês. Espero que tenham compreendido. Bons estudos e até a próxima aula.